Se você realmente almeja aquilo, não importa como, não pense como, vai atrás que isso vai fazer sentido e as portas, o caminho vai se abrir para você conseguir conquistar aquilo. Tenho certeza, se você realmente quer do fundo do teu coração, não pense como. Vai atrás e as coisas vão se ajeitar, Deus vai abrir as portas e tudo vai dar certo e com certeza você vai ser um grande empreendedor nessa área. Yeah. Yeah. Tá começando mais um Estrutura Cast, podcast de negócios de Araquari. Hoje com um tema muito legal. A importância do engenheiro na construção civil. Tu acha importante isso aí, Mike? Eu acho muito importante, porque até esse dia eu usei, né? Lá na construção do meu irmão, lá nós estamos usando lá e contratamos esses dois aí pra fazer pra gente lá. Cara, a gente tá com uma dupla muito legal aqui, eles têm muita experiência em obra, tá? Você que tá construindo e não sabe como começar, já fica até o final, já curte, compartilha esse vídeo, esse podcast, porque vai ser muito legal, tu vai tirar todas as suas dúvidas aí, beleza? Então bora lá. Hoje a gente tem dois sócios aqui, né? Um casal de sócios da Vaires Engenharia. Eles estão há quase 14 anos, eu ia falar 13, cara. Não. Mas eu deixei há quase 14 anos. É o Maurício e a Solange, né? A Sol. Ele é formado em Engenharia Civil e ela é formada em RH, em Contabilidade, atua na área de Contabilidade e hoje ela cursa Psicologia, porque pra se tocar obra o cara tem que ser meio psicólogo. Tem que ser. Né? Tem que ouvir o cliente, né? Então. O cara tem que ser meio psicólogo. Excelente escolha aí de curso. Então seja muito bem-vindo, Maurício, né? E a Sol. Boa noite a todos e quero primeiramente agradecer o convite de vocês, né, a oportunidade da gente estar contando um pouquinho da nossa história, da história de como surgiu a Vaires Engenharia. Vai ser muito legal. Boa noite, obrigado pelo convite, Amilcar, Maicon, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí. Bora pra cima então. Então, sejam muito bem-vindos vocês. Como de costume, eu faço a primeira pergunta, que é a mais importante do podcast. Como é que começou a empresa de vocês, a Vaires? Conta um pouco para nós da história. A Vaires, ela já está no mercado há um bom tempo, mas eu posso dizer que ela começou a se desenvolver e a gente tomar realmente o processo como uma empresa depois da decisão de mudar para Araquari. Que isso aconteceu, eu não sou muito boa com datas, tá? Há 5 anos, né, Maurício? Isso, 2019. Há 5 anos. 2019, ali. Foi uma decisão que eu tive no meio de um surto meu, existencial, né? Que eu sempre trabalhei com contabilidade, entrei numa multinacional como estagiária e depois dessa minha saída, por questões realmente pessoais, eu saí dessa construtora. E aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, onde eu percebi que você fazia tudo dentro desse escritório, menos a contabilidade em si. Muita empresa. Que é assim, as pessoas realmente, de tu falar com o empresário e aí tu pedir um extrato dessa conta e a pessoa, mas pra que você quer o extrato da minha conta, né? Porque geralmente a pessoa acaba misturando tudo ali, né? O pessoal e o... E aí eu sei que eu tive esse surto e aí eu não sabia o que eu ia fazer da vida. O Maurício já tinha o CNPJ, nós éramos sócios ali no papel. E aí eu decidi que eu não queria mais a CLT, depois que eu fiz uma viagem, fiz um intercâmbio, também foi em busca de autoconhecimento. E eu falei que eu não queria mais CLT na minha vida, então foi quando eu falei, não, também não quero ficar em Blumenau, vou, né, pedir direcionamento a Deus na época. E também peguei a ajuda do Google, né, fui lá e pesquisei qual eram as cidades que estavam em ascensão em Santa Catarina e Araquari apareceu. Olha que legal. E aí foi quando eu decidi vir pra cá. E aí eu vou deixar bem claro isso, gente, que ele não quis me acompanhar. Ele preferiu ficar na casa da sogra do que vir, do que mudar para Araquari comigo. E foi um processo, para mim, foi um processo muito pesado, né? Porque eu tinha no meu coração, tinha certeza que ia dar certo, mas enfim, eu aluguei uma sala comercial, aluguei uma casa, mas eu não tinha o engenheiro e nem a certeza se esse engenheiro no final... Mas não estava presente. Tinha obras lá, não tinha nada aqui. Se ele ia realmente vir. E aí ele falou para mim que ele só vinha a partir do momento que eu arrumasse obra para ele vir trabalhar.
Mas para mim vender uma construção era muito desafiador naquela época, porque eu era nova aqui na cidade, então a gente não tinha nenhuma questão de conhecimento do Indica, a gente não tinha nada disso. Sim. E aí na época, assim, porque eu acho que Deus colocou no meu coração também, eu fui fazer um curso que é o curso da Febracis, da formação mesmo de coach. Eu fiz esse curso. E foi assim, bem desafiador, porque na época a gente não tinha nem como pagar, a gente parcelou em cheques. E esses cheques voltaram algumas vezes, enfim, mas o importante é que a gente pagou no final. Mas eu fiz esse curso e lá tinha tarefas que você tinha para fazer, né? Você pegava ali um processo, você tinha tarefas para fazer. E eu, com um colega, ele me deu a tarefa de arrumar clientes para minha empresa. E eu falei para ele, mas como que eu vou arrumar esses clientes? Porque não conheço ninguém. Né? Não conheço ninguém. E aí ele me falou de um aplicativo que tinha. Ele falou, tem um aplicativo, você vai pagar, você vai entrar, vai cadastrar a tua empresa, e aí você vai pagar por clientes. Você vai ver lá o perfil do cliente, aí você vai pagar, e daí tu entra em contato e vê se fecha. E aí, assim fiz. E aí eu consegui, na verdade, 2 clientes. Um era para pousada, que foi a primeira que a gente construiu em São Chico. E eles eram os clientes do Rio Grande do Sul, que eles iam se aposentar, e eles tinham um casal, eles tinham um processo que eles queriam para a aposentadoria construir uma pousada em São Chico, e eles tinham comprado um terreno e estavam em busca de uma construtora. Aí eu consegui marcar uma reunião com eles, e aí depois, no mesmo dia eu peguei outro cliente ali, captei, e era de Jaraguá do Sul, que era a reforma de uma clínica, né? Ele ia reformar essa clínica dele. E ali, conversando com ele, foi uma das coisas que ele falou que ele achou muito diferente a forma de eu falar com ele, porque geralmente quem está cadastrado lá é o pessoal, os pedreiros e tal, né, o pintor, então ele tem uma forma de falar mais, né? E ele falou que era... Não tão formal. É isso, não tão formal, e ele achou... E ali, realmente, ali pelo aplicativo, ele fechou comigo. Ele falou, não, eu quero conhecer a empresa, e marcou uma reunião. E aí foi quando eu liguei pro Maurício e falei, arrumei 2 obras para você, agora você tem que vir. Olha só. E aí ele veio. Forçado a vir, então. E daí... E olha só como as coisas acontecem, né? É meio que, como diz, forçado, talvez inconscientemente eu não queria aceitar. Quando a gente foi conhecer, eu fui conhecer já tinha conhecido eles, na verdade. Foi apresentar o orçamento, conhecer o local da obra, da reforma. Naquele dia tava chovendo, eu bati o carro. Nossa. Bati atrás. Bateu o carro. A gente já não tinha dinheiro e ele bateu o carro. Né? Toda essa mudança, transição e... É inconsciente mesmo. A situação não tava legal financeiramente. Bati o carro. No momento não tinha até dinheiro pra pagar o cara lá na mecânica, né? Foi de manhã. Ele bateu atrás ainda. Bati atrás, né? Aí eu deixei o carro estacionado lá, fui até o cliente atender. Fui, andei uns 2 km a pé, tava garoando. Cara. E aí deixei o carro parado lá, depois chamei um mecânico, alguém me indicou lá, não conhecia a cidade, né? Esse em Jaraguá. E me leva no mecânico assim e tal. O cara foi lá, confiou. Fez 2 boletos. Fez dois boletos. Fez 2 boletos, porque a gente não tinha mesmo. A reunião, acho que era às 9 da manhã, tá? 8h30 aí, 8h40, bati o carro lá, deixei o carro. Cara, saí de lá, era quase 7 horas da noite, o cara... Final do dia, né? Fui na reunião, levei o cara pra mecânico, o cara fez todo o processo lá pra mim, corrigiu, arrumou, era um radiador, inclusive. E aí me liberou. Passei o dia lá. Mas esse cliente, ele foi tão bom pra gente, assim, que foi... Eu falo que a gente tem 2 clientes que eu acho que a gente tem que lembrar pro resto da vida, que é o de São Chico, o cara era do Rio Grande do Sul e confiou a obra dele pra gente, acreditou. E lógico que ele não sabe dessa história, talvez se ele assistir esse podcast ele vai saber mas que ele confiou, e esse que foi o da clínica que a gente iniciou, porque essa clínica é desse cliente que a gente tem até hoje, e que a gente já fez quantas obras para ele depois dessa? Não faço ideia, mas faz 5 anos já. Já faz 5 anos que a gente termina uma obra e faz outra. E não só isso, ele já indicou a gente para outras empresas. Hoje a gente está dentro de empresas, dentro, né, de Jaraguá do Sul, dentro de empresas grandes. E tudo aconteceu ali por causa daquele serviço da clínica. E na época foi uma coisa também
boa, que eu falo assim, mandada por Deus, mas a técnica que o Maurício tem foi muito boa. Porque ele tinha uma equipe que trabalhava para ele. E depois desse momento que ele conheceu o trabalho da empresa, que ele conheceu o Maurício, ele abandonou essa equipe e ficou só com o Maurício, entende? Então... Eu acho muito legal essas histórias assim que pegam, né? Te tiram de um lugar, botam para outro e tu começa a vida ali forte, né? Diferente e mais abundante. Porque assim, ó, eu sempre digo que a sorte ela é o encontro da oportunidade com o preparo. Isso. Né? Não ia acontecer isso se tu não tivesse preparado a tua habilidade. Sim. Se tu não... Todo conhecimento, a preparação a gente tinha, né? O que tava faltando era o engajamento, talvez, ou A mudança encontrar o público. A mudança de mentalidade era o que mentalidade, era a mudança de isso mentalidade. reflete todo. Sim. Eu acho muito legal isso, porque Deus ele trabalha de uma forma assim que a gente não entende, né? E muitas vezes a gente desiste do processo, né? Que tá quase chegando no fim, né? Por exemplo, bateu o carro. O que você abandona tudo, eu vou pra casa. Não ia acontecer nada, entendeu? Às vezes a gente perde oportunidades desse tipo por não continuar, não ser resiliente, não ser persistente, né? Não acreditar naquilo que tá fazendo. Né? Então eu já achei muito legal. E a tua história ela conecta com a gente, né? Porque quem não sabe, a Varish é nossa parceira também há algum tempo, já faz o quê? 2 anos? 3 anos. A primeira obra que, na verdade, vocês não fizeram pra gente já na padaria. Foi da clínica. Vocês fizeram pra Foi a gente. clínica. E eu levei Foi a vocês clínica? porque eu Foi tava essa aqui na clínica. cidade. Olha só que legal. Início de tudo, então. Que legal. Foi o início. A gente tava na cidade, eu vi vocês aqui na região, né? Eu acho que era lá no escritório de vocês, Isso. era na fábrica, onde vocês produziam e tudo mais lá. Eu pensei, por que não eu levar um fornecedor onde que eu estou hoje? Da minha casa, né? Não é minha casa, mas onde que eu estou hoje, onde que me representa a minha cidade. E foi bem essa conversa que você teve comigo quando eu fui lá fazer o orçamento. Tu falou assim, cara, gostei de ti e eu vou fazer o seguinte, tem mais outros, eu acho, não sei se tinha, mas eu vou optar pelo de casa. Eu vou trazer os parceiros lá de casa. Eu achei muito legal isso. E inclusive, cara, esse orçamento foi resposta de uma oração. Ai, Deus. De todos os lados. A gente estava indo para uma imersão lá na Foz do Iguaçu, né? Isso. E chegando lá, tem vários métodos lá, né? E um deles era para colocar no papel o que você queria, né? Se Deus fizesse assim de emergente, né? Logo em seguida. E eu coloquei lá fechar obras grandes, né? Porque a gente fechava obra bem pequena, não era tão grande. Né? Não, ali começou. Fechar obras grandes e fazer pessoas de confiança, alguma coisa assim, não lembro mais. E quando a gente chegou aqui no mesmo dia, você recebeu o teu orçamento. A gente chegou, acho que foi numa segunda-feira, no domingo. Foi de manhã cedo, segunda-feira. Se eu não me engano, foi no mesmo dia até. Aí tu pediu, a gente tava de férias. A gente não tava com o escritório funcionando. Daí o Silvio, tem um Maurício aqui, ele quer um orçamento lá em Jaraguá. Não, pode deixar, fala que eu tô indo agora. E senti na hora, eu vou, fala. Cheguei lá, cara, uma obra muito boa pra gente. A gente fez muita coisa lá. Desde então, uma parceria muito forte, né? Então, eu acho muito legal essas coisas que Deus faz, assim, de acreditar, né? Muito top, cara. Isso ele traz a importância da parceria. Inclusive, a gente fez um episódio, né? Até vou colocar tua carinha depois ali. O videomaker. O videomaker ali. Os batidores. Eu e nosso gerente da estrutura agência, a gente fez um episódio exclusivo sobre isso, né? Sobre parcerias. Né? É muito legal que ela fortalece muito a empresa, né? E boas parcerias, gente. Boas parcerias. Hoje a empresa é formada só de parcerias, se for ver, né? Só roda em parcerias aqui, nossos parceiros amigos. Todos os nossos contatos hoje tem parcerias de indicação pela tua qualidade, pelo teu serviço, agilidade, né? Entrega, né? E isso ele traz também, eu queria trazer aqui nesse podcast a importância do engenheiro na obra, né? Porque muitas vezes a gente quer Um engenheiro bom, né? Fala direito, engenheiro bom. Aquele que pensa que a viga da ponta tem que estar mais baixa do que a do meio. Isso aí. Porque assim, muitas vezes a gente quer fazer tudo na força do braço, né? E o sonho do brasileiro é ter a casa própria. Principalmente aqui em Araquari, né? A gente tem as loteadoras aí tá expandindo cada vez mais,
né? E a gente quer ter o araquariense, às vezes quer ter a própria casa. Né? E por não ter o conhecimento necessário e também o recurso necessário, ele acaba optando por construir sozinho. E ele acaba caindo num monte de cilada, né? E eu queria trazer essa importância do engenheiro, né, na obra. Qual que é a importância do engenheiro em uma construção? Consegue me explicar em palavras que tragam clareza para o povo aí? Primeiramente, desde do contrato inicial dele fechar o projeto, né? A gente já encontrou várias situações aí, a pessoa contrata o profissional, pagou o engenheiro, tá tudo certo, pode construir, a pessoa vai lá, constrói. Já chegou muitas situações, casos pra gente que não tinha alvará de construção. Contratou o profissional, pagou, tinha um projeto, mas não tinha aprovação na prefeitura, não teve alvará. E dá Não problema. entregou a documentação e o cliente liga, acredita que pagou o cara, entregou uma folha que é o projeto da construção, tá tudo certo pra ele, entendeu? Ele foi lá, executou, a prefeitura não embargou, não passou nenhum fiscal do CREA, nenhum fiscal da prefeitura e construiu, beleza. Seguramente ele vai vender esse imóvel, vai verificar, não tem alvará, não tem um habite-se. E a maioria nem sabe que precisa um habite-se. Da população não sabe que precisa um habite-se. O que é o habite-se? O porquê eu preciso do habite-se? O habite-se é após a construção de cada imóvel, seja sala comercial, predial, residencial, solicita-se para a prefeitura o habite-se. Esse imóvel está apto à moradia, apto à locação. Isso é uma vistoria da prefeitura. A vistoria da prefeitura. E esse documento é como se fosse o teu alvará. Ele complementa com o alvará. A obra está concluída. E as pessoas confundem muito porque elas acham que porque há a cobrança do IPTU da minha casa, né? Porque a prefeitura está cobrando, ele acha que está tudo regular, mas uma coisa definitivamente não tem nada a ver com a outra. A prefeitura ela cobra o IPTU lá, mas a tua casa ela só vai estar reconhecida legalmente quando tu vai lá no cartório, né, com esse documento, faz a verbação. E aí faz a verbação no cartório. Então aí essa construção tá ok, ela tá legalizada, mas senão não. Eu sou sócia numa outra empresa e a pessoa que alugou a sala comercial, ela alugou sem esse conhecimento. E aí, aqui em Araquari, o que acontecia antes? A Araquari está crescendo, ela deu um boom. Então, muita coisa, ela está tomando forma agora. Sim. Muita coisa a prefeitura está fiscalizando agora. E uma delas é o alvará de bombeiro. Tem muita empresa aí que daí a pessoa está se assustando. Mas eu já tinha empresa há 10 anos. E agora, por que isso? Por quê? Porque tu está numa cidade que está crescendo, né? Sim. Graças a Deus está crescendo, está se desenvolvendo. E aí, tu tem que se adequar à lei, né? E a gente está numa sala comercial muito bonita, né? Muito, né? Só que quando a gente foi para pegar a documentação para legalizar a questão do bombeiro, se descobriu que ele construiu, ele contratou realmente um engenheiro e tal, mas não foi feito nada da documentação. Olha só. Não foi feito nada. Então, é uma sala que ela é bonita realmente, mas ela acaba perdendo todo esse valor comercial que ela tem. Por quê? Porque agora tu tem que começar do zero, fazer todos os projetos, passar por toda aquela questão. E ainda pode-se levar uma multa, né? O dono do proprietário ali do imóvel ainda pode acabar levando uma multa. Sim. E Araquari, as pessoas estão agora se tomando isso porque está acontecendo fiscalização. E realmente, antes tu podia fazer qualquer coisa que não tinha, mas agora, e quanto mais a cidade crescer, mais a cidade se desenvolver, vai haver a necessidade de realmente tudo ser legalizado. Sim. E assim, que bom isso, porque isso é um sinal que a gente está, isso, que é o progresso e que a gente está num lugar que está desenvolvendo. E uma coisa que eu acho muito importante também para essa questão de você contratar não só um engenheiro, mas uma empresa que ela é especializada em construção, é a questão do orçamento. Às vezes a gente vê, já aconteceu de clientes que vê um projeto, né, ali na internet, eu quero construir assim. Mas para tu construir aquilo assim, com uma qualidade mesmo, que a casa vai ter uma qualidade, porque o principal da casa ali é a questão da fundação. Se tu fizer uma fundação que ela não é boa, né, o que vai acontecer dali 3, 4 anos, essa casa
ela vai precisar de manutenção. Então eu vejo que às vezes a pessoa, ela não sabe o poder aquisitivo que ela tem, porque às vezes ela quer uma casa X de tantos metros quadrados e ela não tem esse poder aquisitivo para ter, e ela começa a economizar nas coisas principais e só quer um acabamento Só quer bom. beleza. Isso, só quer a beleza Não e a vou questão da contratar um engenheiro qualidade. para executar, gerenciar. Eu vou contratar um pedreiro. Eu conheço ele e tal, Não. ele vai resolver meu problema. Geralmente é o pedreiro que faz elétrica, que faz pintura, né? Pintura, faz o gesso também. E, gente, tem muitos pedreiros bons, tá? A gente não tá aqui para falar dos pedreiros bons, mas o que acontece? Da mesma forma que antes eu construía e não havia fiscalização, hoje em dia há métodos de construção que são bem mais avançados, que ele pode economizar muito. Às vezes ele não quer contratar, não quer fazer um projeto com o engenheiro, mas ali aí o Maurício pode falar melhor, mas na amarração da ferragem, a pessoa vai economizar. Na compra da ferragem, às vezes está fazendo colunas que são até desnecessárias. Então, às vezes ele não quer gastar ali contratando uma empresa, um engenheiro, mas às vezes ele gasta muito mais com coisas que ele poderia estar economizando, ou ele deixa de fazer, de manter a qualidade ali, e dali depois de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, há uma casa que é nova, né, de 5 anos, ela pode começar a dar problemas. O que a gente vê muito, a gente faz o projeto, entrega todos os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, preventivo contra incêndio, quando é necessário. E aí o cliente chega, mas eu posso usar ferro 516? Meu pedreiro falou que eu posso usar ferro... Não, mas tem que seguir o projeto. Mas o pedreiro falou que dá certo. Entendeu? Mas ele tem que seguir o projeto. A gente tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então... Pode acontecer, pode utilizar, mas aí eu tô perdendo, entendeu? Eu tô correndo o risco eu tô assinando um documento para ti que eu sou responsável pelo teu imóvel, mas você não tá seguindo as regras. E essa fiscalização não é o engenheiro que faz também, ele tem que fazer essa fiscalização ali da obra até o final ali por ser... Não é obrigatório. Mas É que tá. Ele teria que ter um outro contrato, nos contratar a execução. Ele contratou o projeto. Entendi, mas então se Teria que ter um outro contrato de execução para esse acompanhamento. Para o acompanhamento da obra. Que é uma outra situação. O Maurício lá, ele tem por costume e principalmente ali na questão inicial da obra. Ele vai dar uma olhada justamente porque, querendo ou não, foi ele que fez, né? Mas não seria a nossa obrigação. A nossa obrigação é de entregar os projetos. Qual que é os primeiros A maioria passos? dos clientes não querem assinar esse contrato, porque é um custo. Para ele é um custo. Para ele não é um benefício que vai te levar, eu não conheço ele não o projeto. vê como um benefício, né? Mas é um benefício. É um benefício, exatamente. E para ele ver um custo, ele não está vendo como um benefício, né? Mas é um benefício. Ele vai entregar esse projeto na mão do profissional que ele contratou lá, que às vezes não tem experiência, não tem o conhecimento, às vezes não sabe nem interpretar o projeto. Ele está analisando lá, mas E ele não vai sabe naquele interpretar. estilo, eu sempre fiz assim. Ou ele vai falar pro cliente, vamos economizar, em vez de botar ferro 10 milímetros, vamos botar 8 milímetros. Entendeu? E aí é o primeiro processo, mas são vários que vão te gerar lá na frente. Retrabalho. É a fundação, a viga baldrame, a falta de impermeabilização, a falta da drenagem, o cuidado que ele deve ter na amarração, o cuidado que ele deve ter no espaçamento entre a ferragem e o cobrimento do concreto. Sim. Chega na obra, vamos economizar, não vamos fazer concreto usinado, vamos fazer concreto ali água. A relação água-cimento, aquele concreto vai ficar muito mais poroso. Para explicar melhor para o pessoal, para os ouvintes, se a gente cortar aquele concreto, a gente botar com um microscópio como se fosse um queijo todo furadinho. Esse poroso, esse espaço vazio, a água seca. Ele fica espaço vazio, como se fosse queijo mesmo, todo furadinho. A água vai penetrar com muito mais facilidade, vai entrar o ar com muita mais facilidade no aço, vai atingir o aço e vai começar a acontecer a corrosão e a ferrugem vai começar a se deteriorar com o tempo. Isso é um processo, não vai te mostrar daqui 2 anos. Esse processo é lento, só que em 20 anos você tem uma construção Mas chegando. toda... Pra te ver, só pra vocês entenderem a dor de cabeça, quem conhece já viu, né? Quem sabe aí,
na casa ali, aqueles 80 centímetros da casa ali, cheio de mofo, descascando a tinta, aquilo dali é porque o fundamento não foi bem, Legal. não foi bem isolado, não foi, Justamente. né? Porque daí ela funciona como uma esponja, né? Exatamente. Essa porosidade também influencia. Exatamente. Ela puxa toda a água do solo e joga para cima. Até 80 centímetros é fundação. Exatamente. Então, quais são os primeiros processos que o cara tem que se atentar, né, para começar a construção ali? Beleza, contratou o engenheiro. Qual que é o papel do engenheiro ali? O que ele vai começar a diluir o processo de obra? Eu sei que ele tem até, por exemplo, na escolha do terreno, eu sei que tem várias coisas assim, porque no curso que eu fiz ali, ele mostrava bastante essa parte. Então, importante. é importante conhecer do cliente a localização do imóvel que vai construído, desde o terreno, como você comentou, procurar entender dele o custo, qual é a carteira dele que ele tem para investir nesse imóvel, né? O que ele está apto a investir. Aí se começa a analisar da questão do terreno propriamente, se vai ter declive ou aclive, se vai gastar com terraplanagem, corte, aterro. E aí em diante projetos, né? E começar a entender as reais necessidades financeiras e da arquitetura do imóvel, colocar num papel, aprovar nos órgãos e aí sim começar a contratar. Após esse projeto elaborado, a gente consegue fazer um orçamento. Né? Aí a gente providencia para o cliente o orçamento, as qualidades de materiais, de acabamentos. Aí a gente vai ter um preço final da obra para ele poder se planejar financeiramente e executar. Aí é onde a gente pode sonhar um monte, né? Eu quero isso, Só sonhar, né? É infinito. É infinito. É infinito. Aí quando vai para uma Aí depende do bolso de cada um. Mas, assim, uma das coisas que é o nosso diferencial também é essa questão dos projetos. A gente entrega não só o projeto arquitetônico para o cliente, a gente entrega todos os projetos, que é o estrutural, o hidráulico, o sanitário. E eu já vi, porque tem pessoas que daí ligam para a gente só para a questão da execução da obra. E aí, quando eu peço o projeto, o estrutural, porque a gente precisa disso para fazer o orçamento. Não tem como fazer um orçamento só olhando o projeto arquitetônico. Isso é impossível. Aí a pessoa, né, fala, não, mas eu só tenho o arquitetônico. Então, aí ela vai ter outro custo, porque ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que pagar para alguém desenvolver o projeto dela, o estrutural, principalmente, daí... E nós não, quando a pessoa contrata para fazer o projeto arquitetônico, a gente não faz só aqueles projetos que a prefeitura cobra. Nós fazemos todos os projetos, entregamos todos, justamente o que a pessoa precisa para a execução da obra. É porque o arquitetônico ali é a maquiagem, né? Como vai ficar, né? Isso. Mas o mapa mesmo é o projeto estrutural, né? Porque tudo ali vai ser executado baseado naquilo ali, não existe. Você não vai cair naquele... eu sempre fiz assim. Vamos colocar essa viga só os ferros assim pendurados. Eu sempre fiz assim. Lá no curso eu vi a importância de amarrar a treliça ali, né? Sempre achava, por que tanto ferro ali, né? Um do lado do outro. Os estribos na viga. Por que tanto assim, cara? E lá a gente entendeu lá, né? Porque daí a força, ela não... Flambagem. Isso. Tem que ter ferro então na construção? Não, porque eu fui quebrar uma parede lá em casa, lá, até eu te falei, na viga, né? Não tinha ferro. Quebrei a parede todinha com a viga em cima, não tinha Isso é ferro. muito comum, cara. Tem várias coisas assim, e isso pode trazer danos muito grandes. Consequências, né? Grandes. E outra, né? Que a casa geralmente é o sonho que tu tá construindo. Com certeza. Aí tu vai O lá. investimento da casa própria tem que ser bem elaborado e contratado realmente um profissional de confiança. Hoje tu faz o projeto também e a execução, né? Pelo que falou, né? A gente executa, a gente tem foco muito grande em execução e mão de obra. Hoje Pega o todo nosso o processo. forte é execução. Então, essa parte de execução, cara, ela tem todo um planejamento, né? Períodos, né? Porque geralmente tem clientes que a gente vai atender que chega lá, a gente vai colocar o gesso, mas daí não tem nenhum reboco, não tem vidro, não tem... né? Existe um processo, né? Ou então chega lá, tá o porcelanato, tá o reboco, não tem nada, daí como é que eu vou botar o gesso? Aí daí tem todo um cuidado. Existe um planejamento dessa forma também, né? Pra não ter desperdícios. Por exemplo, ele foi lá e colocou o porcelanato como exemplo que eu dei agora. Aí vem o pintor, bota o andaime ali, risca tudo, vai ter que tirar, vai ter que trocar, né? Pô, tu tem assim uma metodologia que tu consiga elaborar uma execução tranquila assim para esse tipo de obra?
com a experiência a gente acabou criando, né, as etapas Fases. necessárias, as fases da obra, e a gente elabora tranquilamente o passo a passo, as etapas de cada equipe que vai ter na obra, quantos dias cada equipe vai trabalhar em cada processo, para que haja um fluxo da obra em menor tempo possível e a gente entregar com mais agilidade e com qualidade e economia para o cliente. Ó, Isso é um isso- resultado final muito E importante. isso é um ponto muito positivo na Vares, porque assim, ó, a gente chega na obra, cara, né? Não, a coisa mais linda. Assim, ó, tá o eletricista lá finalizando a coisa e a gente colocando o jeito aqui, ó. Isso é Né? Então é um planejamento ali. Para quem não contrata esse serviço, que é a execução de obra, ele vai passar uma dor de cabeça gigantesca, né? Porque daí ele chega, contrata o eletricista, o eletricista não vai. Aí o GC já tá, não sei, né? Então a importância de ter um engenheiro que executa, né, a parte de logística da obra ali, às vezes, o cliente falou ali, é um custo, né? Ah, pra quê? Vou chamar o cara ali pra executar, eu sei fazer. Deixa que eu resolvo. Né? Só que tu não sabe a dor de cabeça que tu tá se livrando, cara. A gente trabalha com obra todo dia, a gente sabe. Com a experiência a gente ainda sofre. Imagina quem não tem experiência. É aquela questão do ursulino, né? Ah, do O ursulino vai Ursulino. fazendo, tem aquele desenho O animado. Ursulino vai fazer pra ser mais barato. A mulher quer contratar o cara lá, um consultor. Não, eu mesmo faço que eu vou economizar. Mas hoje a gente trabalhava antes com planilhas de Excel e hoje a gente já trabalha com sistema. Então a gente tem um acompanhamento. Eu fico mais dentro do escritório porque eu sou essa parte de acompanhar o financeiro e o andamento físico da obra. Então hoje a gente tem um sistema que a gente, quando eu faço o orçamento, né? Quando o Maurício faz o orçamento, que é ele que faz, quando ele faz o orçamento, eu tenho essa função de olhar ali no sistema e tá vendo se o andamento realmente da obra tá no que ele planejou. Por quê? Porque a gente trabalha com equipe. E a gente sabe hoje em dia, né? Vocês também devem passar por isso, que a mão de obra qualificada, ela é muito escassa. Então a gente tem que aproveitar esses profissionais e dar serviço para eles o tempo todo. E aí, tipo, esse profissional é melhor nessa área, então a gente coloca ele aqui, depois a gente remaneja ele para outra obra. Porque daí tu tem que ter essa gestão, porque a mão de obra, ela já é qualificada, né? Eu sempre falo, a mão de obra qualificada. Ela é difícil. Então daí tu tem que fazer essa gestão. E para melhorar isso, para a gente melhorar, né? A gente usa hoje um sistema. Então a gente faz o orçamento ali e a gente tem que como acompanhar dia a dia o que é para ser feito no dia. E às vezes, é claro, como se fala de obra, quando você está trabalhando ali no externo, a gente não tem esse, né, de controlar quando chove, quando não chove. Mas a gente tem como remanejar. Se não foi feito isso, por que não foi feito? Daí foi substituído por isso. Então hoje a gente consegue porque a gente tem um sistema. A gente já está há um ano, né, Maurício, com esse sistema? Já, né? Já tá há um Ele é ano. um sistema pago ou você Ele é um quiser sistema Uma pago. plataforma para Ele é uma plataforma especializada ali para construção. O orçamento, tem um tudo ali dentro. cronograma, Cronograma. Tá. Olha, Jefferson, fica ligado. Já compra, assim, tu pode pega o link colocar já. ali dentro, entendeu? O nosso sistema hoje, ele traz a parte burocrática ali toda, né, inclusa ali, orçamento, até acompanhamento de obra tem. Só que é ruimzinho. Só que é muito perdido, assim, né? Então, a gente já fez uns 3, 4, né? Até encontra esse que nos... Esse daí. Tá bem... Tem muita coisa que a gente tem que ir ajustando, né? Porque hoje a gente trabalha também com não é só a construção ali do zero, a gente trabalha muito com reformas de alto padrão, mas são reformas. E aí a metodologia ali de uma reforma, ela é diferente, porque às vezes tu faz um orçamento, o Maurício faz ali o orçamento da reforma, mas quando começa a quebrar, aí tu vê que tem outras coisas, então... Vão surgindo as modificações. Ou que arquiteto ou queria que que não estavam previstas. queria que quebrasse, não dá para quebrar, porque a estrutura não vai suportar. E aí, então, a gente faz algumas adaptações nesse sistema, mas pra gente ele está sendo muito bom mesmo. Melhorou muito essa questão de acompanhar o cronograma físico e financeiro da obra. Inclusive, quando a gente fecha um contrato com o cliente, a gente entrega um orçamento muito bem aberto para ele, de cada etapa da obra e o que compõe cada serviço. Né? E aí, em cada serviço daquele, a gente tem dentro do nosso orçamento, que fica inserido na nossa plataforma, tem cada item material. É 1 quilo de prego, é a vassoura, é o saco plástico para remover o entulho ou o lixo entendeu? Cada item, madeira, O Jefferson ele tá sonhando ali já, cara. cada item está incluído lá dentro. A gente consegue comparar
também, não tem uma comparação no nosso orçamento, o que a gente planejou E o que foi realizado. executado. Que legal. E essa porcentagem, cara, a gente falou isso sobre o episódio Steel ali. Dá muita diferença o pré-orçamento pro final da obra? Cara, Porque tu trabalha nossas geralmente obras, profissional, né? as nossas obras não chega a passar 8%. Oh, que legal. Incrível, né? A gente bota assim, a Tem experiência. valor, né? Valor, né? Sim, sim. Não, mas 8% de 1 milhão. então, é nada. É nada se for ver. Tu vê 8% de 1 milhão Quem tem 1 milhão hoje. Quem tem, né? Pra mim, dá pra ver. Não, mas assim, às vezes essa etapa aqui, esse serviço, passou um pouquinho, mas esse aqui. Mas aí a gente consegue conseguiu compensar na fica outra um pouco mais etapa. baixo, entendeu? A gente consegue. Isso na reforma, né? Na reforma. Isso na reforma, a gente consegue daí A construção é ajustar. mais certeiro, tá? A construção baixa, a construção nova baixa muito para 3, 4%. Ah, é? Mas mas a margem, talvez é porque tu tá achando que como steel, né? Isso. Mas é que eu não conheço muito a porcentagem de steel, mas da construção é de 10 a 15%, varia muito. Então a gente tá muito abaixo. Entendi. Da Ah, não, construção a tua empresa, entendi agora. Entendi. Isso. da minha empresa, a margem de Porque diferença varia também de planejamento. profissionais que estão A executando. média do mercado é de 10 a 15. A gente tá 8 Não, então a gente pra fala baixo. certo aquele dia lá. Tá certo. Né? Então a gente falou certo. Porque assim, o steel, quando a gente vai construir o steel, né, o que o engenheiro, o arquiteto ali projetou, vai ser executado exatamente aquilo ali. O nível no plano. Né? Tu começar com o piso, é até engraçado, a gente fez aquela reforma lá, foi uma ampliação, né, de 80 metros quadrados. Né? Daí o piso começou com 0,3 milímetros aqui de afastamento da parede e terminou lá do outro lado com 0,3. Fica tudo no laser. Sim. Né? Então, na construção civil, tu vai fazer isso? Né? Então, a margem de erro é muito baixa. No steel frame. É muito veloz, muito baixa essa margem. Né? A gente estava comparando até no episódio, não sei se tu assistiu lá, mas quando tu assistir lá, tu vai ver que a margem é muito pequena, né? de Sim. steel frame. É que ela já vem. É diferente, né? Os materiais, os itens é diferente, já tem uma estrutura preparada, então já vem o montado. projeto é muito mais justo, né? É Isso. quase milímetros, né? Isso. Então, E por erro foi erro de escala. planejamento ali, não de execução, né? Exatamente. É porque é tudo muito mais fácil de lidar. Mas, cara, é muito, muito legal assim ver esse processo de execução de obra inicial, né? Porque assim, eu fui construir lá em casa. Eu tenho experiência com obra e tal, então nunca que fui procurar um engenheiro. Eu consigo. Realmente consegui. Só que para tu pensar naqueles detalhes mínimos, sabe? Será que vai suportar essa viga? Será que isso... Já tinha segurança, essa né? Teria que ter segurança, contratado um cara. profissional. Exatamente. Essa segurança, a gente, como tem a experiência, a gente não leva em conta, né? Só que tem coisas que, por exemplo, tu vai fazer uma viga, né? Vai fazer uma laje ali, qual que é o vão que eu posso deixar sem pilar, né? Então isso, ele traz até mesmo um risco de desabamento, por exemplo, Sim. né? Então, eu acredito assim que a importância do engenheiro nessa parte da obra é realmente a segurança que aquilo ali vai funcionar, que aquilo vai ser bem executado, vai ter a garantia de que tá tudo ok, né? Não só a garantia que vai estar ok, mas também não desperdiçar, não gastar demais, né? Isso. Você poderia fazer, vou jogar aqui nesse vão, nessa viga, vou botar mais em cima para garantir. garantir. Mas também você tá perdendo dinheiro, né? Você Sim, não tá precisa, né? sobrepondo do que necessariamente precisaria. E uma outra coisa que eu acho que é muito desperdício, olhando para o teu caso, é o que tu poderia ter produzido de dinheiro enquanto tu foi perder teu tempo fazendo uma coisa que não é o teu canal, entende? Sim. Porque quando eu pego uma empresa que ela é especializada, ela está fazendo o que ela sabe fazer, então o tempo de produção daquilo é muito menor. Sim. Agora imagine o tempo que tu gastou, que é uma das principais coisas que nós temos hoje, é o nosso tempo, que não volta de forma nenhuma, mas tu deixou de produzir o que tu sabe fazer, né? E aí foi gastar o tempo. Não só isso, várias coisas, tá? Porque, Sim. por exemplo, se eu tivesse a opinião ali do engenheiro, eu falei, cara, não faz aqui nesse lugar porque vai acontecer isso, porque eu tenho muito problema de infiltração, né? É um terreno declinado, assim, então a minha casa é mais baixa do que a entrada. E água pra dentro. Nossa, para mim fazer a garagem ali, aquele filtro, como é que é o nome? O dreno? Dreno.
Ali eu tive que... Gastou um pouquinho ali. Gastei um pouquinho ali, cara. E pra resolver, sabe? Porque a água, quando vinha com muita força, ela entrava lá e tudo. Enfim, né? Eu quis fazer na experiência. Foi no Ursulino. É, Isso aí. mas deu tudo certo, gastei acho que uns 20% a mais do que eu gastei. Mas, cara, se você tá construindo, né? E tem essa oportunidade de contratar um profissional, procura, pesquisa. Até porque o orçamento não paga, eu acho. Não. Pelo menos essa orientação inicial não paga. Então, para tu pelo menos saber mais do que tu vai fazer. Às vezes a gente inicia numa jornada aí que acha que vai gastar 100 mil, não vê no fim ali 100 mil é só levantar a casa. Isso foi inicial. Então, essa eu acredito que é uma das principais importâncias ali do engenheiro, né? E como que tem passou por alguns problemas assim que tu viu ali que poderia ser evitado, né? Se tu chegasse antes na obra, tu falou ali que a tua empresa às vezes ela chega para execução, né? Uhum. Quais são ali os problemas que geralmente acontecem, né? Quem não entra em contato com o engenheiro antes do... Já viu algumas situações aqui. Inclusive aqui na região, né? O pessoal tem um costume de contratar. Tem um primeiro alvará, mas eu vou ampliar, vou construir. Aconteceu uma situação assim. E contratou o profissional. Aí ele só me chamou porque viu uma fissura na viga. Começou a ter fissura, um vão grande. Achou que o profissional que ele contratou tinha se atentado e colocado aço suficiente e não tinha nada disso. Tanto que aí que ele... eu pedi o projeto, você tem um projeto, aí já não tinha um projeto. Então ele teve que fazer toda uma regularização. Em seguida, na verdade, na mesma semana apareceu o fiscal do CREA, embargou a obra dele, ficou com o material estocado lá no pátio, na rua, enfim, parado, porque não podia mais construir, teve que Já tinha pagado parou a obra, pagou, adiantou uma parte pro pedreiro, a gente teve que analisar todo o projeto dele, reaprovar na prefeitura a ampliação, esperar o alvará, para a gente poder botar em ação um plano para ele conseguir dar continuidade e corrigir o trabalho que tinha feito. A viga estava com várias fissuras e gastou mais material, mais mão de obra. Tem coisa que não dá nem para corrigir, né? Então vai ter que demolir e fazer. Dependendo da situação, sim. Nesse caso tinha como corrigir, mas tem que fazer um reforço para não quebrar, para não... Enfim, fez um reforço externo em volta da viga para poder corrigir. Seria mais viável, porque tinha toda uma laje em cima. Então a gente escorou, fez todo um processo ali para orientação. Eu digo isso porque, assim, teve muitos clientes, cara, que a gente não trabalha com a parte de construção de casa, né? De alvenaria ali. Mas a gente sabe de algumas histórias aí que vê que a falta de um profissional resolveria, certo? O cliente estava lá, a gente estava fazendo uma fachada para ele lá, aí ele estava contando a história do perrengue que ele passou com o pedreiro, né? Gente, eu vou colocar bem claro aqui que eu não estou martirizando ali o pedreiro, tá? Existem profissionais excelentes, né? Mas existem exceções e essas exceções são marcantes, é isso que eu quero dizer, né? Que ele vai lá e ele fez um contrato, cara, no fórum, no cartório, conhecido como empresa e tudo. E ali ele tinha dividido o orçamento dele com o pedreiro, né? Os pagamentos, 30% da obra X, mais não sei o que, e assim foi, né? Só que e o pedreiro aceitou aquilo. Nem o pedreiro não se planejou, nem ele se planejou dessa forma, ou ele não tinha experiência com essa construção. Porque quando chegou acabou o primeiro 30%, né, ele não poderia pegar o trabalho porque ele tinha que entregar porque era uma casa grande, né, ele teria que entregar aquela casa ali, né, e ele não podia pegar outra obra. Aí como é que faz? Sem dinheiro. Porque ele estava trabalhando mal planejado. Nenhum dos dois tinha conhecimento exato para montar um orçamento, um cronograma de cada fase, etapa da obra. Exatamente. E viraram inimigo, porque daí ele abandonou a obra, não recebeu o que tinha feito ali. E ele não pagou. Cara, virou uma dor de cabeça, passou mais 4 profissionais depois, né? Por falta de planejamento. E o pagamento é um dos planejamentos que tem que levar em consideração. Né? Exatamente. Isso a gente apresenta e entrega muito bem para o cliente. Quando a gente entrega um orçamento, o cronograma físico-financeiro
as etapas da obra, já com cada valor definido com o cliente, e a gente faz a cobrança não antecipada. Depois da execução. Executou, fez a medição a cada 15 dias, executou tal serviço 50%, vai receber 50%. Serviço concluído 100%, vai receber 100% por etapa. Conforme eu executei, a gente vai receber o que o cliente vai pagar. É o que é justo. Sim. Inclusive, isso é até uma dica valiosa para tu que tem uma empresa que trabalha nesse ramo de construção, não precisa ser de engenharia, né? Tu trabalha na execução, né? Eu tenho uma equipe de pedreiros, equipe de pintores, equipe de gesseiros, né? Como a gente no nosso caso. Esse planejamento é fundamental, porque se tu não tem um caixa que vai te sustentar para a execução daquela obra, tu pode se quebrar. Exatamente. Existem obras, né, que são muito grandes, e se tu não se planejar bem certinho para o tempo determinado sem o dinheiro, ou então com a inclusão do material, ou então com a inclusão da mão de obra terceira, né, aquilo ali pode ser fatal para tua empresa. A administração A administração. é muito importante, né? Né, e muita gente não leva em consideração, né? Como tu é formada em contabilidade, tu deve ter... E eu trabalhei, né, nessa empresa que eu trabalhava, que é o legal de trabalhar numa empresa grande como essa que eu trabalhei, tu tinha que passar por vários setores. Tu passava pelo setor de contrato, tu passava pelo RH, de custo, pelo almoxarifado. Então, eu passei por vários setores ali. Então, eu aprendi realmente muita coisa. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter entrado, né, dessa experiência. E essa é uma questão que eu e o Maurício, a gente sempre teve atrito, porque o Maurício, ele tem muito dessa questão técnica, eu acredito muito mais nele até do que ele mesmo, no potencial dele, mas ele aprendeu a trabalhar na empresa que meu sogro tinha. Ele tem uma empreiteira, né? Então, meu sogro trabalhou ali e do meu sogro era meio tudo ali misturado. Então, o Maurício aprendeu assim. E aí, quando eu entrei na empresa, porque é uma das coisas que eu falo, gente, olhe para sua empresa, ela começou hoje, mas olhe para ela como se ela fosse grande e faça todos os processos que uma empresa grande faz. Porque só assim ela vai se transformar em grande. E a partir do dia que eu falei assim, não, eu vou cuidar dessa parte, eu tinha muito conflito com ele. Porque ele... Mas por que assim, né? Eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim, deu certo. E realmente... Passando por isso também. Bastante. E aí eu falava, não, você só pode comprar com nota fiscal. Quem vier prestar serviço pra gente tem que apresentar a nota fiscal. Porque é uma coisa muito importante, porque quando você fortalece o mercado que ele é informal, você está ajudando a concorrência desleal. Isso. E aí você quebra as empresas que ela tem potencial para crescer, que vai gerar emprego realmente para a cidade. Porque quando é uma pessoa, eu não estou falando assim no dia que você começou ali, que você não pode, né? Mas se você tem um olhar para tua empresa, para que essa empresa vai crescer, tu tem que olhar para ela e falar, não, eu quero o certo. Porque quando eu quero o certo, eu fortaleço todas as empresas que tem ali em redor. Porque quando eu exijo a nota fiscal, eu estou exigindo que todas essas empresas, elas possam fazer o mesmo orçamento, porque tem um orçamento que ele é desleal, porque daí tem pessoas, às vezes, até que contratam outras pessoas e nem pagam o salário dessas pessoas. Verdade. Então, eu tô indo, quando eu compro qualquer coisa, eu não exijo a nota fiscal, aí eu tô falando do meu lado contadora, né? Mas eu tô fortalecendo esse mercado que, às vezes, a pessoa não paga o funcionário. E acontece muito disso. A gente teve, ali em Jaraguá, um rapaz que ele veio trabalhar com a gente, ele trabalhava numa empresa, e não sei como, mas essa empresa até prestava serviços para a prefeitura, mas ele trabalhou 4 meses e ele não recebeu. Ele trabalhou 4 meses. E ele não recebeu. E ele tinha uma mulher, essa mulher estava grávida, a mulher dele, ele não era brasileiro, então aí eu acho que daí também houve esse, né? Mas ele contava a história dele e ele trabalhou. Então, quando eu contrato uma empresa que essa empresa não tem a documentação e eu não exijo essa documentação, eu estou fortalecendo esse mercado informal. E aí eu acabo quebrando as empresas que querem fazer ali tudo certinho. E aí muitas pessoas falam, mas no Brasil os tributos são desleais. Gente, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa que a gente tem que mexer e que a gente tem que mas quanto mais imposto eu pagar, mais a minha empresa está prosperando. Exatamente. É aquela história, né? Se eu
Eu reclamo lá do político lá que rouba milhões, né? Mas aqui eu Quarta não fila. pago corrupção do mesmo jeito. Corrupção né, do cara? mesmo jeito. Só que níveis diferentes, né? Isso. Mas é assim, cara. E eu, assim, essa foi uma briga muito forte no começo da gestão, né? Porque... Acredito que a maioria das empresas, né, inicialmente passa por esse processo, mas tem que ter a visão e botar no teu planejamento. Isso, a visão, cara. Esse é um visão. ponto, cara, que é assim, ó. Tu começou a tua empresa, é como tu falou ali. Começou a tua empresa, tendo a visão de onde tu quer chegar, tu tem que ver o processo que tu precisa para chegar naquele lugar, certo? Se o processo é seguir a regra, seguir as leis, eu vou ter que seguir isso desde pequeno, né? Então, até mesmo o planejamento do orçamento, né, é fundamental para essa execução fiscal certa. Isso, fiscal né? certa. Porque se eu pegar uma obra ali que eu vendi barato, como é que eu vou executar? Porque a nota fiscal, ela tem um tributo alto, Sim. né? Depende, quanto mais tu fatura, mais tu vai subindo as faixas ali, né? A gente paga um absurdo ali. Mas eu tenho que planejar isso, eu tenho que colocar no papel, né? E eu tenho que mostrar o meu lado pro parceiro, pro cliente na execução. Certo? Ó, eu tô cobrando isso, mas eu te dou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso Eu aqui. tenho um garantia. diferencial, A né? minha empresa tem isso aqui, eu forneço todas as documentações, tudo isso, parte de segurança, né? Porque não é além da nota fiscal, a nota fiscal é só um pedaço, Só um pedacinho. né? Porque tem laudos ali de segurança que tu tem que, todos os funcionários têm que estar lá. Nossa, é uma coisa assim que é. Eu nem lembro o nome dos negócios agora. Minha cabeça é muito ruim. bastante. Mas é muita coisa assim que tu tem que ter o planejamento na empresa para conseguir prosperar, né? E se tu faz o negócio com ética, com seriedade e trata aquele negócio como uma empresa grande, né? Não no estado que ela está hoje, mas pensando lá no futuro, ela vai ser milionária, ela vai ser bilionária, então eu vou tratar ela como assim, né? Ela vai prosperar. Vai. Né? Porque Deus ele sempre vai abrir as portas certas, né? Exatamente. Para tu conseguir prosperar naquela área. Né? E às vezes a gente não vê esse lado, a gente só quer ver o agora, quer ver o dinheiro. E eu aprendi isso porque eu entrei nessa multinacional numa cidadezinha bem pequena no Tocantins, que eu morava no Tocantins. E eu vi que quando essa multinacional chegou, que as pessoas ali, a multinacional só te contratava, só comprava qualquer coisa sua se você tivesse o documento fiscal. Porque era uma multinacional e ela tem uma prestação de contas muito enorme por trás dela. Sim. E aí eu vi que todo mundo ali se mobilizou para se regularizar, entende? Então, quando eu até falei para o Maurício, aí o Maurício falou, mas a multinacional é diferente da nossa empresa. Eu falei, não é. Isso é só você que está vendo, porque eu já vejo a minha empresa como uma multinacional. Então, as pessoas vão ter que se adequar para prestar serviço para mim. Entende? As pessoas vão ter que se adequar. Por que né, para a empresa X que eu trabalhava, as pessoas se adequaram? Porque ela pagava, eu falava, eu vou pagar, né? Eu vou pagar. E quando a gente fala, eu vou pagar, a gente sempre procura essas empresas, como o Maurício procurou vocês, as empresas que também têm essa questão desses princípios, desses valores que a gente tem. Por isso que acaba conectando. Sim. E eu sempre tive esse olhar para Vairish, assim, e eu acho que para tudo, né, que eu vou olhar. Se eu olho, se eu imagino que na minha cabeça aquilo funciona, aquilo dá certo, aquilo vai dar É o certo, sangue que vai. vai correr tudo certo. Exatamente. E falando sobre planejamento também ali, né? Quando o cliente vai começar a construir, né? Tem cliente que é afobado, né? Quer começar a construção amanhã, né? Quanto tempo leva... Tá falando com quem? Também, como cliente. Quanto tempo leva o projeto e a aprovação na prefeitura para sair o alvará, as coisas todas ali? Então, a maioria, né? Chega contratando um engenheiro, eu posso começar quando? Semana que vem já? Tu bota a Não começou o placa. projeto ainda. Tu bota Tem a uma placa. placa para levar lá? Pois é. Né? Essa é a boa pergunta. Tá bom? É porque varia muito, né? É que varia O muito município- de prefeitura para prefeitura, de município, né? Cada procedimento, cada município tem um plano diretor. Tamanho de obra também?
tamanho de obra, a localização, que tipo de imóvel, se é residencial, se é multiresidencial, se é industrial, tem todo um processo, né? E o tamanho cadeia de aprovação. E o tamanho de obra, ele vai muito daí para a parte interna lá, do desenvolvimento do projeto. Né? Porque daí é mais, não tanto lá para a prefeitura é só o tipo do imóvel. Mas ali para o escritório, internamente, conforme as características do teu, vai demorar mais tempo para desenvolver o projeto. Exatamente. Toda a concepção interna, né? O meu ali demorou acho que 3 meses, mais ou menos, né? Isso, é mais ou menos que a gente média, pega né? um imóvel residencial, multifamiliar ou residencial, 1 mês de projeto. A prefeitura leva de 1 até 2 meses para avaliação e sair o alvará. E pode chegar lá, solicitar alguma alteração. Estão levando uns 30 dias ao município de Araquari. Araquari era bem mais rápido. Quando a gente veio pra cá era assim, 15 dias. Mas Agora aí tá levando agora 30 tá. dias. Mas por quê? Porque cresceu também a demanda. O número de alvará, A demanda dele. a quantidade de profissionais é a mesma. Joinville, eu acho que é 60 dias, se não me engano. Demora mais. Joinville? Mais, né? E tá tudo ali tinindo Sério? para Não vamos- 30 dias. Não vamos falar porque é gravado. Ali, cara, Mas o pessoal termina a obra e o tá alvará 100% ali para estar 60 dias e tu ter sorte ainda. Às vezes demora mais. Se não tiver nada com relação ambiental, se tiver alguma coisa relacionada que precisa de alguma coisa ambiental, esquece. E isso tem alguns detalhes, assim, algumas particularidades no projeto que tem que ficar ligado também, né? Por exemplo, eu sei que tem parte de recuos ali que tu não pode passar do limite, né? Sim. De trás pra frente ali do terreno, 1,5 m, Frontal, frontal lateral, 5 metros, né? metros. Depende, lógico, cada cidade, região também, né? Depende Da zona, né? o zoneamento, né, do município. Tem zoneamento, por exemplo, Araquari, a maioria são todos hoje 5 metros. Industrial, que são 10 metros. E municípios, 3, 2, dependendo da região, 4, 5. Isso muda muito. de Isso, cada- agora até vou puxar a conversa inicial lá da verbação ali, né? Porque daí aprova o projeto, certo? Aí eu vou lá e concreto o terreno todo, jogo o telhado pra cá, jogo o telhado pra lá, cubro tudo ali. Isso tem algum problema depois na venda da casa? Na verbação tem. O que você diz, não respeitando o projeto? É isso. Não, ele executou, aprovou, teve o habite. Pegou a bits. Depois eu pego o concreto tudo, faço um monte de coisa, um monte de alteração ali. Na hora da venda, isso tem... Sim, impacta porque você tem um alvará de, por exemplo, 100 metros quadrados, você construiu 200. Tem que Aí regularizar. você não tá com essa obra regular. Aí passa pelo processo de habite de novo, né? Passa para o projeto de regularização. Você vai ter que regularizar aquele imóvel, fazer um novo habite, Novo projeto, tudo então. novo projeto. Tudo. Nossa. E se você infringiu as regras ali do distanciamento, você tem que demolir. Vai ter que Se demolir. quiser regularizar. legal. Aham. É, pois Tem é, que demolir. tem até um cliente, não é cliente nosso, mas é um parceiro ali que ele mandou fazer o projeto, mas não tinha saído. Aí entra no cliente apavorado, né? Botou a placa. Foi lá, começou a construir e parece que por causa de um recuo, agora não passou no Habits, vai ter que demolir. Tem que demolir. Deu problema pro cara lá. Que legal. Verdade. Ou você, ao cliente, muito acontece, fazer a casa de 80 metros quadrados, Não precisa de projeto. não precisa de garagem. Ah, de garagem. Não, garagem faz depois. Beleza. Mas no momento da execução, construiu lá e construiu a garagem, fez um toldo. Daí, eu fui lá ligar água, agora a Casan está me pedindo o Habite. Antes não pediu o Habite, agora eles estão pedindo o Habite, a Casan, para ligar água. Olha. Se você só ter um padrão, tranquilo. Agora, se for fazer 2 ou 3 germinados, você liga o primeiro, porque ligou na época do alvará para fazer para obra, no caso, né? Provisório. Aí o segundo, eles estão pedindo o Habite. Aí Aí complicou. foi solicitado o Habite. Tá, mas essa garagem aqui não estava no projeto. Já não vou poder fazer garagem lá então. Se mudar no projeto. Aí teve Como é que faz nessa situação ali? O hotel entra o engenheiro, depois... entra, exatamente, vai ter que entrar depois com alteração. Olha só. Bom saber também. Alteração. Tá vendo? É. Porque tem as regras até de escoamento da água, né? Eu não posso... Tem todo o zoneamento tem a área do perímetro tem que ser permeável, né? Permeável. Solo é permeável.
Isso para não influenciar nas enchentes, é isso? Isso, para o solo poder infiltrar melhor, captar essa água, porque imagina que todo lote fosse construído 100% em concreto, né? Toda a parte externa do imóvel, concreto, e essa água vai tudo para a rua. Imagina todos os imóveis jogando água para a rua. O que aconteceria com as bocas de lobo e valas, drenagem. Então todo o solo tem que ter uma área per capita para penetração no solo dessa água, escoando lentamente, né? Mas a questão é a seguinte, do recuo ali que você falou, né? Cada região tem um tamanho, cada cidade tem. Certo. Esse tamanho é a pessoa que vai, vamos dizer assim, o imóvel que eu tenho que saber, ou vamos dizer assim, o engenheiro que tem que ir atrás para ver Um engenheiro que vai te apresentar no projeto a situação. mas como tu falou, eu queria com tanto aqui, mas aí tu vai lá e olha, vê o Vou te local. falar, exatamente, eu vou analisar o plano diretor do município, né? Tem um mapa de zoneamento, e eu vou analisar se o teu lote, qual é o recuo permitido naquela região. Se é 5 frontal, se é 5 metros, se é 2, se é 6. Então, tanto lateral, se eu tenho uma janela, se eu não posso usar o recuo menos de 1,5 m. Se eu tenho platibanda, quantos metros lineares de platibanda também posso utilizar no imóvel? Tem essa situação. A pessoa quer quer fazer um galpão, quer usar as duas extremidades laterais e o fundo todo. Só deixar a frente livre, não posso usar. Tem um perímetro no plano diretor que permite que pode usar aquela fração do perímetro de divisa do imóvel. Essa função eu sei que o técnico em edificações fazia isso aí. Ele era liberado, apto para fazer isso aí, né? Então ele ia na geolocalização da prefeitura ali, ele conseguia visualizar. Tem prefeituras que tu acessa o projeto, o mapeamento dela, te mostra todas as identificações. A Araquari não tem todo esse processo ainda. Então, em documentos, em papéis, em PDF, tu analisa qual o zoneamento do meu bairro. Nessa região aqui, o mapa tá pintado com essa cor aqui, é zoneamento ZDU, entendeu? São várias abreviaturas. Aí tem lá o que é cada abreviatura dessa, o que é a ZDU, IND, URB, o que é cada situação dessa. E lá tem recuo frontal, recuo dos fundos, recuo lateral, área de impermeabilização de cada perímetro daquele, no caso, e qual área de divisa que pode utilizar. E o coeficiente de construção, tem essa questão também. Às vezes tu não pode construir, chegar aqui, comprei um terreno, construir 5, 7 pavimentos. Daquela região não pode ser construída. Entendeu? 7, 8 pavimentos. Não é toda a localização. Então tem todo um plano diretor, que quando você chama um engenheiro, contrata um profissional para fazer o seu imóvel, ele vai analisar o plano diretor do município, primeiramente, para identificar o que pode ser construído naquele lote. Jefferson, não é para tu construir prédio, cara, em qualquer lugar. Então, isso é bem interessante, né? Tem várias situações, cidades, nessa região posso construir, não pode construir prédios altos naquela região, depende da região. Nem pode ser 3, 4 pisos. Inclusive, uma coisa que eu lembrei foi esse casal que comprou o terreno em São Chico, o cara da imobiliária que vendeu para ele, o corretor que vendeu para ele para 3 pisos. Para 3 pisos. Para 3 pisos, falou que podia construir 3 pisos. E aí, quando ele veio para fazer o projeto, que daí o Maurício fez o estudo, aí só podia 2. Aí já pesou para ele, porque ele comprou com custo, né, aquele terreno, pensando em fazer 3 e investir mais e faturar mais, acabar faturando mais. E aí depois ele já ter fechado o negócio, se descobriu que não podia. Porque quando eu vi essa parte lá no curso, lá eu vi que tinha entre prédios, né, acima de 4 andares, né, e daí industriais e residenciais. Mas no residenciais ali podia ter 3 pavimentos. Mas então deve ser dessa área aqui. Porque eu fiz depende dessa. Então tem essa não pode situação, porque São Francisco ele é patrimônio histórico. Então lá tem muitas regras e as questões ambientais. Tem muito disso. Depende da região. Você pode Depende da região. mais, depende da região já não, entendeu? Só residencial. Então se eu compro um terreno para investir ali e eu quero colocar 4 geminados ali, né? Tem que ter aquele desmembramento de cada lugar ali para virar menos. Um terreno virar 4, isso? Não, você não faz desmembramento. Hoje em Araquari, o menor lote
é 240 metros quadrados. Uhum. Né? Você não desmembra, você faz o projeto, aprova com 3 ou 4 geminados, dependendo do tamanho do lote. E no final do processo da construção, você entra com instituição de condomínio. Você entra no cartório para fazer instituição de condomínio. Como se fosse parcelado, como se fosse fazer um prédio. Você vai fazer instituição de condomínio daqueles apartamentos. Vai fracionar aquelas 3 construções, entendeu? Eu sempre achei que tinha desmembrado. Eu também achei. Verdade. Até porque o custo para desmembrar Seria muito maior. Por isso Muito que eu tava maior. falando, tá, mas daí tu vai querer fazer lá pra desmembrar, vai dar uns 10 minutos. Ao lado, né? Verdade. Não, é 1.000 e pouco. Não sei exato o preço, mas é 1.000, 2.000, alguma coisa. a instituição de Pra fazer condomínio daí. esse processo. Ah, tem outra situação também que eu fiquei interessado lá em perguntar. Por exemplo, em chácara. Eu compro uma chácara e eu quero lotear aquela chácara. Eu consigo fazer isso? Consegue, dependendo, né, da cidade. E planejamento. Dentro das regras do município. Sim. Dentro das regras do município, tu vai fazer o loteamento. E hoje, eu acho que toda cidade, ela exige que tu dê toda a infraestrutura, né? Que é a questão do asfalto, toda essa infra tu tem que fazer. Iluminação. Abastecimento de água. Antes não, antes eu chegava lá e loteava, vendia um terreninho para cada um e ótimo. Hoje não, hoje Tem o toda a município infraestrutura. já existe. O terreno da mãe foi bem assim. Não tinha nada, era só um carreiro lá e é teu. Hoje já não se consegue mais fazer dessa forma. Olha só, cara. Tem que entrar. Pode ser que tenha municípios mais distantes, zonas mais rurais que consiga Então, fazer. porque tem um amigo meu lá que ele tá negociando uma chácara bem grande lá e a intenção dele era lotear isso. Tem que conhecer o plano diretor do município e verificar Então tá. verificar o E que daí é a gente ficou possível. discutindo elaborar. aquilo, tá, mas você vai ter que desmembrar esses terrenos, cara. Como é que tu faz? Então, Aí sim teria que desmembrar, certamente. Entendi. Mas dá pra fazer sem... Na verdade, depende do plano diretor. Depende do plano diretor. Se tem Depende do rio, Cada por exemplo, cidade é uma passando- regra, uma lei diferente, né? Se tem rio passando, por exemplo, já não... Recuo, qual é que vai ser o recuo mínimo? Se é 30, se é 15, entendeu? Entendi. Tá, Maurício, mas essa experiência toda aí, cara, tu não nasceu engenheiro, né? Tu teve que se formar, mas antes disso, tu já trabalhava na obra? Como é que foi essa história aí? Comecei a trabalhar na obra com 18 anos de idade, de servente de pedreiro, com meu pai. Na época ele tinha uma sociedade com um parente e tal lá, e ele sofreu um acidente nessa obra, na vinda para casa, e ficou anos parado, afastado, e retomou com as atividades dele na cidade, e ele pediu se eu queria trabalhar com ele, que estava precisando de alguém também na obra. E eu comecei como servente, bater massa, e inclusive servia 3 profissionais. Olha só. E Hoje é difícil. sobrava tempo, eu tava Sobrava tempo mexendo no celular, né? sobrava tempo, subia no andame e batendo massa Meu. na laje, pra ter uma ideia, que eu nem fazia ideia que aquilo era o mais difícil de uma obra, que era bater laje na massa, eu me sabia depois, né? Comecei a bater massa e fui aprendendo, dominei muito rápido a técnica, né? Tudo precisa de um jeito, mas nunca tinha feito isso na minha vida antes e fui junto com ele, a gente foi pegando obras e executando, foi aprimorando o conhecimento, mas sempre muito tentando levar o melhor possível para as obras, né? Levando para os clientes a experiência melhor possível, né? Sempre a organização na obra e tentar entender, mas não tinha muito conhecimento, mas fui tentar numa obra que a gente estava executando, o arquiteto engenheiro até pediu para mim, pô, Maurício, tu tem uma facilidade com interpretação de projetos, né? Eles acabavam passando os projetos para a gente, meu pai me ensinou algumas coisas, mas eu acabei dominando o projeto com muita facilidade e falaram, Maurício, tu tem uma facilidade tão grande com o projeto, a gente trabalha com pessoas aí que trabalham com 40, 30 anos, não conseguem interpretar, ler o projeto, para que tu não faz engenharia? E aí ficou isso na cabeça, né? Fui atrás, fui tentar entender. Naquele momento não consegui passar no vestibular. Na verdade, eu nunca gostei muito de matemática. Cara, hoje eu domino muito fácil. Engenharia. Mas não era a minha praia, entendeu? E fiz um curso em 2010 no Senai. Gestão da construção civil. Era um curso de 6 meses. Olha só. Aí fui de Luiz Alves, pegava o ônibus. Uma base bem grande, né?
Então, aí era de ônibus, eu ia sábado de manhã de ônibus da Rainha, ia para Blumenau. Esse curso, se eu não me engano, eu não lembro se era até meio-dia, até 2 horas da tarde. Criei muita experiência aí com outros encarregados de grandes construtoras da região de Blumenau. A gente foi visitar outras obras. Ali foi o meu primeiro passo para aprender o orçamento de obra. Na planilha do Excel. Tentar entender o escopo de um orçamento. Foi a primeira vez que eu conheci isso. Naquela época, não tinha muito acesso a computador. Não tinha acesso. Tanto que eu usava muito da estrutura do Senai, né? Depois a gente veio adquirir um computador foi aprimorando a estrutura da empresa com meu pai, nessa época do Senai. Exigir IPIs, que na época meu pai trabalhava até de Havaiana. Eu que gostava de usar um sapatão, tênis para proteger, sempre dar umas topadas, né? Perdia a unha. Fui aprimorando, investindo em IPIs, uniformes, segurança, né? E ali também tinha a parte de cronograma, de orçamento, como apresentar um orçamento com um cliente. E nessa etapa também, eu conheci um amigo que a gente acabou fazendo a faculdade junto. Ele já era uma pessoa tinha 20 anos, ele tinha mais experiência, já uns 40 e poucos anos. Mas ele estava criando experiência também. Ele não era do ramo de lojas. Franquia. E ele me falou: José Maurício, eu vou fazer uma faculdade lá na minha cidade que tem esse curso à noite de engenharia civil. E eu vou fazer isso porque eu procuro investir em imóveis futuramente e tudo mais, né? E ele falou: engenharia civil à noite? Eu só tinha pesquisado na faculdade em Blumenau na época. Só tinha durante o dia. E era no período matutino, às vezes era vespertino, não tinha horário fixo. Eu pensei: como é que eu vou pagar essa faculdade e estudar ao mesmo tempo? Não tinha. Meu pai não tinha essa condição de pagar esse curso. Eu só ia estudar o período integral, entendeu? E não tinha essa condição. Aí quando ele me falou isso, à noite, dá pra eu ir, dá pra eu fazer esse curso. Nesse mesmo semestre, eu acho que esse curso do Senai tinha começado em março ou abril, mas ia até era 8 ou 10 meses, até novembro ou outubro, se não me engano. E naquele semestre, em agosto, já começava a faculdade em Indaial, e à noite. Eu nem sabia onde que era Indaial, cara. Nem sabia. E aí eu conversei com o meu cunhado, irmão da Sol. Tu me leva em Indaial. Que não era cunhado na época. Não era meu cunhado na época. Bem claro. Não era. Ele tava namorando a minha tia. Irmã da minha sogra. Enfim, aí eu falei: me leva nessa cidade aí que eu tenho um curso dessa faculdade que vai ter à noite e tal, e eu vou fazer. E aí eu falei pro meu pai falou: mas tá doido? Como é que tu vai estudar lá, longe, à noite, e trabalhar? Como é que tu vai pagar isso? Eu falei: não sei, eu vou fazer. Determinado. E aí ele me levou lá na faculdade, era o último dia de inscrição à noite, era uma segunda-feira ou terça-feira à noite, eu não lembro exato. Eu não tinha dinheiro levado, não tinha preparado e tal. Daí pra fazer a inscrição tinha que pagar 500 e poucos reais, que era a garantia a vaga. Aí me levou lá no centro da cidade, falou: saquei o dinheiro, fui lá e paguei. Depois, né, como é que eu vou fazer, né? Enfim, né, eu pensei, tinha moto na época, trabalhava das 7 às 4 da tarde, chegava em casa, tomava um banho, tomava um café, pegava a moto, ia pra faculdade. Começou esse processo, né? De segunda a sexta-feira, cansaço, faculdade, final de semana, estudando. E estamos aí hoje, com toda essa carga, experiência. É sempre aquela questão, né? Se você quer, não pense como tu vai fazer, faça. Vai atrás que o caminho, as coisas vão se ajeitar. Nossa, já tem mais um corte. É legal, cara, porque assim, ó, o meu sonho... Eu me conectei muito com a tua história agora, porque quando eu comecei na obra, eu comecei com 14 anos com meu pai. Ele era eletricista e eu fui lá ajudar ele. E no primeiro dia de obra, ele pegou assim um projeto, olhou assim e jogou pra mim assim: onde é que a gente tá? Eu olhei um desenho, né? Eu fui bom em desenho. Eu olhei assim, olhei um pilar, olhei assim, tamo aqui, ó.
Ele olhou assim, como que tu sabe, cara? Ah, porque tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, ó, tem a plantinha aqui, não sei o quê. Cara, tu é bom, hein, pra olhar projeto, não sei o quê. Daí agora eu me conectei assim, porque meu sonho sempre foi ser arquiteto, na verdade, não foi engenheiro, mas sempre fui arquiteto. Eu também não gostava muito de matemática, apesar de ser bom lá na época, né? E eu queria ser arquiteto porque eu consigo ver as coisas de uma outra realidade. Né? Quando tu falou ali que tu vê o futuro ali nas empresas, eu consigo ver isso claramente e também em decorações. Por exemplo, a gente alugou essa loja aqui, eu já imaginei tudo, até esse podcast aqui. Comecei a construir na minha mente, assim, sabe? Então eu tenho facilidade de imaginação. Sim. Né? E daí eu queria utilizar isso, porque eu comecei na obra, eu gostava muito daquilo ali, gostei muito. Né? Não do processo árduo, isso ninguém gosta, né? Mas de estar construindo e vendo o que está sendo realizado, isso me impactou muito, me apaixonou. Né? E daí, só que eu não tive essa determinação. Até fui estudar pro Enem e tudo ali, mas não, sabe, a determinação que faz tu virar chave? Né? Às vezes a necessidade te traz algo que alavanca que vai te jogar pro próximo nível. Porque eu não tinha necessidade. O pai pagava, a mãe pagava. Podia ir, então foi no comodismo. Sim. Isso me atrapalha até hoje. E eu sempre quis crescer, evoluir, né? Como melhor entregar para meus clientes, né? Quando eu começava lá atrás, as pessoas gostavam do meu trabalho. Eu botava a mão na massa, fazia do início, interpretava o projeto. Já era como encarregado da obra do meu pai mesmo. Pegava um projeto, fazia do começo ao final da obra. Entregava todo o processo. Toda a edificação e os detalhes do revestimento, aquela qualidade no acabamento, no rejunte final, detalhe, entendeu? Eu sempre gostei de mostrar e entregar isso pro cliente, a qualidade. Não adianta ter um produto bom, mas não ter uma qualidade boa, entendeu? Diferente do produto que você tenha, mas se você fazer bem feito, vai ficar bem apresentado, vai valorizar muito mais. E eu sempre tive esse foco de querer entregar o melhor possível, dependente da condição que eu tinha. Fazer com aquilo... Ou seja, tu tinha uma habilidade natural, né? Só que tu teve a persistência para se formar e aprimorar aquilo ali. Exato. A persistência, ela sempre vai ganhar do talento. Né? Isso até é uma frase lá do cara do McDonald's lá, né? Sócio. Porque o talento, às vezes, eu via que eu tinha talento, né? E eu ficava, um dia eu faço. Mas as facilidades, né? Passou o tempo e eu deixei. Claro, ainda dá tempo de fazer e tal, mas nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Mas às vezes, tu que tá escutando a gente tem uma habilidade natural de executar alguma coisa, não sei se é obra ou qualquer outra coisa. Só que tu tem que persistir nisso. Persistir, acreditar nesse teu sonho, não ter o plano B e acreditar naquilo. Persistir. Até que tu consiga virar a chave. O problema é quando a gente faz isso e não quer aquilo ali. Por exemplo, aquela vez que esse engenheiro comentou comigo, vai fazer a faculdade, cara, tu tem conhecimento, vai se aprimorar, tu tem futuro pra isso. Eu tentei, foi em 2008, aquela época que aconteceu a enchente, eu fui pra fazer o Enem na faculdade, eu não passei. E eu abri uma outra oportunidade em 2010, fui lá atrás desse curso aí do Senai, da construção civil. Teve a oportunidade, entendeu? Não fui para fazer a faculdade, fui para fazer um curso, me aprimorar. E nesse momento surgiu essa oportunidade de uma conversa com um amigo que surgiu lá, conheço essa faculdade que vai ter a noite desse curso e tal. E independente se a pessoa quer fazer faculdade ou não, né? Mas porque hoje a gente sabe que tem pessoas aí que não têm uma faculdade. Sim, meu Deus, tem um conhecimento, estouraram em certos setores, em empresas, administram empresas muito melhor talvez de quem cursou uma faculdade de administração. A gente sabe que existe isso, mas é essa questão de não desistir, né? Sabe que a gente sempre pode melhorar, é o fato que a gente sempre pode melhorar. E aí tu falou ali a questão, mas a gente faz uma faculdade aí depois vê que não era aquilo, mas sempre é conhecimento, porque quando eu pirei lá, que realmente foi não sei nem a palavra que eu surtei. Eu imaginei, o meu maior medo era o que eu vou fazer agora se eu me dediquei à contabilidade, passei ali 5 anos da minha vida estudando, trabalhei o tempo todo com isso, o que eu vou fazer depois? E eu acho que Deus vai encaixando as peças.
porque hoje essa faculdade de contabilidade é que deu a base para a gente poder fazer a empresa dar tão certo. É essa base que eu trouxe da contabilidade, casada com a técnica que o Maurício tinha. Então, aí deu muito certo. Não, eu acredito muito nisso, porque nada é por acaso, né? Eu tenho vários amigos, tem um aí que o cara é gigante, ele, bilionário, eu acho até, ele fez direito, mas ele não utilizou do direito, mas o direito foi uma ferramenta para ele abrir a empresa que estourou. Exatamente. É todo o curso, toda coisa. Né? Todo conhecimento, todo conhecimento vai te dar uma visão, vai te abrir um leque de conhecimento que sempre vai estar precisando dele. A oportunidade Exatamente. E o preparo, né? A gente vai olhando ali e vai... Muito massa, cara. Que conversa top, cara. Maurício, agora no fundo do coração, cara. Vai lá, lança aquela mensagem para quem tá começando ou na faculdade, ou enfim, o que tu tiver no coração aí, para que ele não desista, que ele se incentive e se inspire em vocês. Se você realmente almeja aquilo, não importa como, não pense como, vai atrás que isso vai fazer sentido e as portas, o caminho vai se abrir para você conseguir conquistar aquilo. Tenho certeza, se você realmente quer do fundo do teu coração, não pense como. Vai atrás e as coisas vão se ajeitar, Deus vai abrir as portas e tudo vai dar certo e com certeza você vai ser um grande empreendedor nessa área. Vai lá, manda tu agora. Eu vou reforçar, né, o que eu falei ali atrás, que é essa questão que quando você tem uma vontade realmente ardente dentro, né, do teu coração, que no meu caso era a empresa, quando eu falei que eu não queria mais ser CLT, não importa se ninguém acreditar em você, nem se o seu marido não acreditar em você, mas vai lá e faz, que depois ele abandona a sogra e vem. E me deu a oportunidade de estar contando essa história aqui, porque eu falei para ele que um dia eu ia contar essa história para milhões, que ele não quis, ele não acreditou no meu sonho, mas que vocês ajam realmente assim, eu vou montar uma empresa hoje, não espere essa empresa crescer para você agir corretamente com ela. Já faça ali, porque com certeza ela vai crescer. Se você fizer o processo certinho, respeitar o processo, ela vai crescer. E ainda vocês vão ouvir eu contando essa história ainda para milhões. Não, sim, com certeza, cara. Que legal, cara. Muito massa. Michael, vai contratar o engenheiro agora? Já contratei, na verdade. Ele já contratou, ele acreditou na nossa empresa. Já é parceria agora é lealdade, né? Para as próximas nossas, né? Com certeza. Depois no pós ali nós temos alguns. Com certeza. Aproveitar o espaço já. Investimento de milhões. Isso aí. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você tem um sonho de construir, se você conhece alguém que está construindo, compartilha para ele, salva esse vídeo, tá certo? Comenta aí como é que foi, pra gente estar sempre melhorando nas nossas atuações aí, na nossa performance. E um grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Maurício, muito obrigado por estar derramando esse conhecimento aqui pra gente, abrindo esse espaço aí. Esse é um assunto muito legal, né? Tem muitas vezes pelo convite. Muito obrigado por tudo. Sol, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe vocês, a empresa de vocês. Amém. E que tudo prospere. Amém. Beleza, gente? Galera, tamo junto. Um abraço, tamo junto. Valeu.